Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Corrêa, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Iraca, ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e o WhatsApp 999420031. A Procriança 24 horas pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 horas, clínica pediátrica. Você precisa de energia, disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na droga em a linha Supracorp. Para você jovem, homem, com mais essenciais para a saúde e o bem-estar. A linha Supracorp é um produto exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico do para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Doutor Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522. Responsável técnico, Dr. Valberto Santana, CRM 4045/L. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo. GP Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pérez. Dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável. Saúde
Muito bem, e veste muito bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo. Estou vestindo hoje Gino Benotti aqui. Você vai encontrar Faça Bom Conselho com a aqui no centro da cidade. Telefone GB Multimarcas 99652 2671. Nabuco Lopes faz o exame toxicológico, aquele para categoria D, para você tirar sua carteira nacional de habilitação, carteira nacional de habilitação, e também para você fazer os exames aí para as polícias civil, militar, civil. O menor preço do mercado. O laboratório Nabuco Lopes fica na rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone do laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. Olha, gente, a gente está fazendo transmissão simultânea aqui pelo facebook.com/André Pepes e também facebook.com/Novo Nordeste FM. Então, qualquer rede social que você acessar aí, também pelo YouTube, no canal Novo Nordeste 91,5, você vai ver imagens aqui, diretas aqui, do Saúde em Foco, da comedoria. E lembrando que hoje, olha que bacana, o cardápio da comedoria, o que é que tem aqui, ó? Filé de salmão, filé de tilápia, peixada, camarão, requeijão, é nesse que eu vou hoje, viu? Frango recheado, lombo de prego, lagarto, bacalhau gratinado, churrascos, etc. Ah, você não pode vir para a comedoria 3100 e a comedoria vai entregar para você onde você estiver, em qualquer lugar de Arapiraca. Dr. Rodolfo Tenório, cirurgião torácico, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Mais Saudável do Rádio. Satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, André. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento. O assunto que o senhor escolheu para a gente falar hoje é derrame pleural. Para começar a falar sobre isso, eu acho que é importante a gente entender o que é pleura, né? Porque derrame pleural é o derrame que é na pleura, mas o que é a pleura? Exato, André. A pleura, na verdade, é uma estrutura, tá? Às vezes vai ser um pouco difícil do ouvinte, mas vamos pensar assim, o pulmão, ele é recoberto por uma membrana, tá? E o nome dessa membrana é a pleura. Todo o pulmão, ele é totalmente recoberto por essa pleura. E é essa pleura que faz com que esse pulmão, ele deslize durante a respiração. Então, quando você enche o peito de ar, você inspira, o ar entra, o pulmão ele aumenta de tamanho, ele desliza sobre a caixa torácica. E essa pleura aqui, ela é lubrificada, né, porque ela produz o chamado líquido pleural. Então, constantemente está produzindo e absorvendo esse líquido pleural, ela serve justamente para fazer o deslizamento do pulmão com a caixa torácica. Então, durante a respiração é importante para que haja uma melhor expansão pulmonar. Então a pleura ela é uma membrana que recobre de tecido bem fininho, ela é bem fina, que recobre o pulmão, e ela tem essa função de produzir esse líquido pleural, que é normal, todo mundo produz líquido pleural, e esse líquido ele é reabsorvido normalmente. E a função dela é justamente fazer com que o pulmão ele faça esse deslizamento durante a insp e a expiração. Então, doutor, a gente pode afirmar que a pleura é como se fosse um saco que reveste o pulmão, é isso? Perfeitamente. Você fez uma analogia muito interessante. Imagine você pegando um saco e colocando a mão dentro, né? Então, a pleura é justamente isso. Ela reveste totalmente o pulmão. Na verdade, existem duas pleuras, né? Que a gente de parede, tá vendo de parede, né? Então tá na parede torácica, grudada na parede torácica. Parênquima pulmonar. Então, uma pleura, ela toca na outra e elas produzem esse líquido e é reabsorvido, facilitando assim esse deslizamento do parênquima pulmonar. Ok, então vamos lá. A pleura é um saquinho, né, que reveste o pulmão, que produz esse líquido, que, em outras palavras, é um lubrificante para permitir o atrito dos órgãos internos com a caixa
diminuir o atrito, né? Ela produz esse líquido justamente para haver a diminuição desse atrito. Não quer dizer que sem esse líquido, né, ou sem esse líquido a pessoa vai ter dificuldade de respirar, não, mas isso facilita muito, é importante, é a fisiologia do corpo. Então, vamos lá agora para o assunto da nossa entrevista. O que é derrame pleural? Bem, o derrame pleural seria a absorção desse líquido, ou seja, ou se está produzindo muito líquido pleural e não está conseguindo reabsorver esse líquido, ou se está tendo dificuldade em reabsorver esse líquido, a pleura está tendo dificuldade em reabsorver e está se acumulando. Então, tanto a alta produção como a dificuldade de absorção, ela vai causar o acúmulo de líquido no espaço pleural. Em situações normais, a quantidade de líquido no espaço pleural é pequena, 10 ml mais ou menos, né? E resulta de um equilíbrio perfeito disso como excessivo de Nós temos uma diversidade de causas, né, que podem causar derrame pleural. Eu posso citar aqui as mais frequentes, né, as que a gente mais observa nos pronto-socorros, nos hospitais, até mesmo nos consultórios. Tá? Primeiramente, o derrame pleural parapneumônico, ou seja, ele está junto com a pneumonia. Então, aquele paciente que tem uma pneumonia, ela acaba muitas vezes se agravando, ou porque não tratou início logo, né, ou normalmente em criança também é muito comum. Essa infecção, toda infecção ela causa uma reação inflamatória local, né? Então, se causa uma reação inflamatória local, vai haver acúmulo de líquido, de edema naquela região. E esse acúmulo de edema inflama a pleura, e essa pleura vai tender a produzir mais líquido, causando derrame pleural. Então, não é todas as pneumonias que causam derrame pleural, normalmente as pneumonias que a gente considera um pouco das causas do derrame pleural. Uma outra causa muito comum é a tuberculose. Pouca gente sabe, mas a tuberculose ela não é uma doença somente do pulmão. Ela é uma doença que pode acometer também a pleura, como ossos, como uma série de órgãos do corpo todo. Mas ela também existe a chamada tuberculose pleural. Normalmente o paciente, os sintomas parecidos com a tuberculose, né, emagrecimento, tosse, febre vespertina, né, perda de peso, sudorese à noite, noturna, ou sudorese durante a tarde ou durante o dia. Então, esses sintomas, e você faz um raio-x do paciente, se sente falta de ar. Por quê? Porque o derrame pleural, como ele vai acumulando no espaço pleural, então assim, dois corpos não podem estar no mesmo lugar, né? É a lei da física. Então, se existe derrame pleural, quem é que vai tomar conta ali? O líquido vai tomar conta do espaço. Quem é que vai sofrer? O pulmão. O pulmão cada vez mais... Porque o pulmão é uma esponja. Vamos pensar que o pulmão é uma esponja. Quando está com ar, ele infla. Quando está sem ar, ele muda. E no caso da tuberculose, vai existir o quê? A bactéria da tuberculose, a micobactéria da tuberculose, ela vai infectar a pleura, ela tem um tropismo pela pleura também, vai infectar essa pleura, e essa pleura vai causar um acúmulo de líquido, na verdade, porque ela vai dificultar a reabsorção, vai aumentar a produção e a absorção e vai acumular líquido ali na pleura. Essa pneumonia que você
você falou, voltando um pouquinho, ela pode ser a pneumonia adquirida fora do ambiente hospitalar ou pode ser a pneumonia adquirida também no ambiente hospitalar após cirurgia? Também, essa pneumonia com derrame pleural, ela pode sim ser de pneumonia comunitária, né, que a gente chama, só que ela é mais frequente nas pneumonias hospitalares, mais frequentes em idosos, mais frequentes em crianças, imunodeprimidos. Ela pode sim estar frequente, pode acontecer em pacientes que adquiriram idade, sim. Ok, você ia fazer mais alguma observação em relação à tuberculose, doutor? Não, então a tuberculose, como eu falei, a tuberculose pleural, ela afeta justamente a pleura, vai acumular esse líquido, vai causar falta de ar, que a gente chama de dispneia, vai causar falta de ar porque vai existir uma compressão do pulmão. Não só na tuberculose, na pneumonia também, se a pneumonia for extensa e o líquido foi acumulando, também pode causar falta de ar. Então o paciente chega para a gente assim, e a gente tem que fazer a biópsia dessa pleura, no caso da tuberculose, para da bactéria do granuloma e aí começar um tratamento. Outra causa também muito comum é o câncer de pulmão. Não só o câncer de pulmão, porque na verdade a pleura é um tecido do células neoplásicas, células cancerígenas de vários tumores do corpo, tá? O câncer de pulmão é um deles. Então, a pleura ela recebe metástases de outras regiões do corpo com câncer, com tumor primário, e essas metástases elas vão se desenvolvendo nessa pleura e isso acaba por produzir mais líquido e dificultar, principalmente dificultar mais desse líquido, porque vai obstruindo os canalículos de absorção desse líquido. Ok. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai continuar falando o que pode ainda, tem algumas outras causas aqui que podem permitir o derrame pleural. A gente volta já logo após o intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Programa Saúde em Foco, com André Pérez, 91,5 é a sua rádio, Novo Nordeste FM, não tem comparação. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço, recepções. Todo dia. Realiza, além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança, 3533. Esse aí ficou muito em cima, na cabeça da criança. Rádio Encarte Droga Lima. Ofertas que são a cara do verão. Confira. Lavanda Johnson & Johnson 400 ml. R$ 26,99. E a segunda unidade você leva por R$ 14,99. Fralda Pampers Comfort Sec ou Pentes Mega Pacotão por apenas R$ 42,49. Na unidade você só paga R$ 37,49. E para você, mulher, a Droga Lima tem os melhores preços em toda a linha de anticoncepcionais. É muito mais barato. Pode comparar. Droga Lima, entrega rápida. 3522-2000. Os olhos são as janelas. Devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata, plástica ocular, Rua Esperidião Rodrigues, responsável técnico
ou agende visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-42-0031. O CDA, Centro de Diagnóstico, realiza exames para cuidar do trato digestivo. Videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca. Diariamente à Rua Pedro Corrêa, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame de trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796. Está completando hoje. Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como a farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com a FEB. Muito bem, direto da comedoria, gerando imagens aqui no facebook.com/Novo Nordeste FM. Você vê imagens aqui direto da comedoria, imagens geradas pelo Lucas Peverel, que está aqui na técnica Edmilson Melo, técnica externa, e no estúdio Gustavo Vasconcelos, o vascaíno mais feliz que eu conheço. Olha, gente, alguns recados aqui para você. Amanhã, próximo sábado, que é amanhã, o Bate-Papo Pitu vai ser no Clube dos Fumicultores, na organização do Gustavo Brandão. Então, vai ser muito bacana, a partir do meio-dia, na 91,5, Bate-Papo Pitu, direto aqui do Clube dos Fumicultores, aqui no centro da nossa. Um grande abraço para você e todos que apresentam aqui o Bate-Papo Pitu. Também um abraço aqui para o meu querido amigo Gustavo Amaral, da Supercred, sempre está ligado aqui no Saúde em Foco. Lembrando que o laboratório Nabuco Lopes, ele 5826. Estou conversando com o cirurgião torácico Dr. Rodolfo Tenório. O assunto é derrame pleural e tem outras causas, doutor, que a gente pode elencar aqui. Por exemplo, embolia pulmonar. Primeiro, vamos falar o que é isso, né? O que é embolia pulmonar. Depois tem artrite reumatoide. Eu não sabia que é uma doença que algumas pessoas têm e vão ter o resto da vida, né? Que não tem cura. E também o lúpus. Queria saber se o lúpus que se fala aqui é o lúpus eritematoso ou somente o lúpus. Mas vamos começar com a embolia pulmonar. O que é embolia pleural? Então, a embolia pulmonar, imagine o que é o infarto. Infarto do miocárdio. Infarto do pulmão. A embolia pulmonar é a mesma coisa. Um trombo sai normalmente do membro inferior da perna e esse trombo cai na artéria pulmonar. Né? Cai na artéria pulmonar e o pulmão sofre um infarto pulmonar. Tá? Então, dependendo do grau de embolia pulmonar, da extensão da embolia, pode-se observar derrame pleural também. Porque, como eu falei, normalmente ou há uma infecção ou causado por células neoplásicas, né, cancerígenas, né, câncer, ou por uma inflamação. No caso da embolia pulmonar, vai causar um infarto, vai causar uma isquemia ali, vai causar um processo inflamatório também, e essa isquemia, necrose, vai acabar causando também derrame pleural. E o derrame pleural na embolia pulmonar
normalmente ele se resolve após o tratamento da embolia. Doutor, por que também a artrite reumatoide também é uma importante causa que pode provocar aí o derrame pleural? Tanto a artrite reumatoide como o lúpus, no caso aí o lúpus eritematoso sistêmico, elas são doenças reumáticas, né? São doenças que a gente chama de colaginose, são doenças do tecido conjuntivo. Então, a doença reumática ela é uma doença inflamatória. Então, ela inflama, normalmente elas inflamam as articulações, né? Mas elas também podem causar o que a gente chama de serosite. O que é isso? Toda ite é uma inflamação, né? Então, serosa é a membrana, são algumas membranas que nós temos no corpo. Por exemplo, o pericárdio ou a membrana pleural, né? A pleura. Então, essas doenças, elas podem causar as chamadas serosites, que são as inflamações dessas membranas. Então, a inflamação dessa membrana, como eu falei antes, ela causa o acúmulo de líquido também. Então, não é toda paciente que tem artrite reumatoide que vai ter derrame pleural. Pelo contrário, poucos pacientes com artrite reumatoide acabam tendo derrame pleural. Normalmente é uma artrite reumatoide mais grave. O lúpus também, não é todos os pacientes com lúpus que vão desenvolver derrame pleural, tá? É uma de paciente. Doutor, quais são os principais sintomas agora de quem pode estar apresentando, já tem um derrame pleural? Então, o principal, creio eu, que o principal sintoma, o que a gente mais encontra, é o paciente normalmente chega com falta de ar, né? Com sensação de dificuldade para respirar. E só que existem várias doenças que causam isso, né? Então, assim, não é simples você chegar com um paciente reclamando de falta de ar e você achar que é derrame pleural. Falta de ar, eu devo estar com derrame pleural. Não é assim que funciona, tá? Tá com falta de ar, tem que procurar uma avaliação médica para ser feitos os exames necessários. Então, o principal sintoma é falta de ar. Seguido, pode também sentir dor torácica, né? Dor no peito, pode estar associado à dor torácica, que também pode piorar quando você respira fundo, é o que a gente chama de dor torácica ventilatório dependente. Então, quando respira fundo, parece que dói mais, parece uma furada, né? Pode estar associado também ao derrame pleural. A própria tosse também é uma das causas também do derrame pleural, uma dos sintomas do derrame pleural, dentre outras. Na maioria dos casos, doutor, esses sintomas eles não surgem nos pequenos derrames pleurais. E mesmo quando surgem, podem ser associados às causas como insuficiência cardíaca ou até pneumonia. Por isso é sempre recomendado o exame. Quais são os exames que vão diagnosticar? Trombose venosa aguda, né? Aliás, trombose venosa profunda. Minha pergunta, já que a trombose, ela também pode provocar embolia pulmonar, essa trombose também, se ela provoca embolia, ela pode provocar o derrame pleural também? Bom, normalmente a trombose venosa profunda, ela ocorre no inferior. Tá? A trombose em si, não, a trombose em si ela é local, né? Ela tem um problema local do núcleo inferior. Ela vai obstruir a veia, né, como o colega explicou. Com o desprendimento do tubo e a formação do pulmão, agora vamos lá para a questão dos diagnósticos. Como é feito o diagnóstico de derrame pleural? A primeira coisa que, pela história, o médico já pode se atentar, né, com alguns sinais, alguns sintomas, pela história clínica, né, ou então o paciente que é um passado de câncer de mama, enfim, de pulmão. Junto com isso, que é a anamnese, junto com isso, o exame físico ele é essencial.
a gente solicita a tomografia. A ressonância, normalmente a gente pede. Ela tem umas indicações mais precisas. Consegue já até estimar quanto de líquido aquele paciente tem, qual é a área qual é o lado, né, e qual é a área que o está sofrendo ali com aquela quantidade de líquido. Não necessariamente. Existem alguns pacientes, por exemplo, cardiopatas, que você vê claramente que o paciente está descompensado, ele não tem um derrame volumoso, um derrame pequeno, alguns derrames pequenos em pneumonias que você está controlando bem com antibiótico. Então tem alguns casos que realmente não é necessário, você consegue observar. Agora tem que observar, você tem que repetir o exame para ver se esse derrame já absorveu. Mas naqueles derrames maiores, naquela suspeita de alguma doença específica, nós lançamos mão primeiramente, que é um procedimento, não deixa de ser cirúrgico, mas é um procedimento de menor risco, é uma punção com agulha fina, né? A gente consegue coletar isso. Definir se esse líquido ele é inflamatório ou infeccioso, se ele pode ser uma suspeita de tuberculose ou uma neoplasia. Então, quando a gente faz uma biópsia da pleura, dependendo do caso. Não dá para detalhar muito, que é um assunto muito grande, né? É um assunto realmente extenso. Mas, por exemplo, quando o paciente ele é cardiopata e tem um derrame pleural grande e a gente funciona, a análise do líquido diagnostica. Fala, não, esse líquido aqui é proveniente do problema. Outros casos também, como infecção. Esse líquido está infectado. Esse líquido precisa ser drenado totalmente. Aí se coloca o dreno de tórax, que a gente vai falar mais na frente. Então, a punção, ela, para nós, é o primeiro passo. É a punção pleural. Muito bem. A gente vai para o nosso segundo intervalo e, na volta, a gente vai continuar falando sobre isso. Depois de diagnosticado, como se faz, quais são as pessoas que devem fazer essa punção, se todo mundo deve fazer essa punção. Então, volta depois do intervalo. Não saia daí, não. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comida na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em de comedoria. 35 2000. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana, cirurgia, oftalmologia em geral com especialização em plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CR 40 20 e noite cuidando do seu
aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança, 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico, Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança, 24 horas, clínica pediátrica. Uma jaca, né? Jaca mole, jaca mole. Eu cheguei em casa que tava lá, rapaz, o cheiro. Era já molinha, né? Eu peguei esse cheiro. E marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar? E pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 253. Hoje em dia tem aplicativo para Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar. Baixe agora a versão mais saudável de você. Viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3592 e no WhatsApp 999 42 0031. Marcas, exclusividade Gino Belonte e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. Programa Saúde em Foco. Muito aqui na rua também pelo telefone. Mão. Junto com a punção. Então a gente retira o líquido, juntamente com esse líquido a gente aproveita e realiza a biópsia da pleura. E é feito com anestesia local, o paciente sentado, atendimento de pequeno, o paciente sentado, bem posicionado, e nas costas do paciente de campos, de asepsia, nós realizamos essa punção, coletamos o líquido, coletamos um pedacinho da treinar, é colocar são naqueles casos, principalmente, que está infectado o líquido. Ele normalmente é um líquido que está estéril, né? Ele não está infectado. Mas no caso de pneumonia, que é complicada, com derrame complicado, né? Que é o empiema, que a gente chama,
ou às vezes tem até pus, né? O paciente vai deixando, vai piorando a situação do paciente, e aquilo ali vira uma poça de pus. E aí tem que drenar de todo jeito, né? Colocar um dreno. Perigo de septicemia, de infecção generalizada. Exatamente, perigo de sepse, tá? Normalmente a gente já pega esses pacientes com sepse, e aí tem que ir para o centro cirúrgico e fazer a drenagem mesmo, com dreno mais grosso. E outra forma de tratamento, de investigação com a evolução da medicina, dos instrumentais, seria a cirurgia por vídeo, a videotoracoscopia, né? Ou abcentos, nós realizamos, e esse procedimento ele é realizado com anestesia geral, onde nós colocamos uma câmera no tórax do paciente, nós visualizamos como é que está a situação da pleura, nós conseguimos biopsiar a pleura em determinados locais que a gente não conseguiria com agulha, nós aspiramos todo o conteúdo de líquido e na verdade seria o gold standard, né? o procedimento de ouro nesse tipo de problema do derrame pleural, seria a videotoracoscopia, onde nós realizamos em ambiente hospitalar. O senhor me falava em off aqui que atendeu uma paciente e ela fez uma recorrência aí para voltar para fazer um funcionamento provável CA de pulmão, ou já tinha CA de pulmão instalado, precisou fazer esse procedimento para inclusive encaminhá-la para a quimioterapia. Esses pacientes, doutor, como é que eles estão? A parte imunológica deles, como é que está já? Então, normalmente, esses pacientes acometidos com câncer de pulmão e que já evolui derrame pleural, né, ou câncer de pulmão ou câncer de outra coisa, né, já considera um estágio mais avançado, né, um paciente que tem que ser tratado com oncologista, né, com quimioterapia. E esses pacientes, normalmente os pacientes oncológicos mais avançados, ele tem uma imunidade já abalada, né? O próprio sistema imunológico, diante de um ataque de células, porque o nosso sistema imunológico ela destrói as células, para sempre, por isso que a gente não tem câncer. As pessoas que não têm, o nosso sistema imune ele age contra as células tumorais que estão aparecendo e o sistema imunológico vai lá e destrói. Só que quando o sistema imune da pessoa ela está fragilizado, então, como é que você evita isso? Se cuidando, indo regularmente para o seu médico, se sentir alguma coisa, procura. Por exemplo, se não é do coração, procura o cirurgião de tórax, né? Tá com uma falta de ar esquisita, procura ou pneumologista ou cirurgião de tórax. Fazer alimentar bem, fazer atividade física, tudo aquilo que a gente sabe, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo. Doutor, pela sua especialidade, que é cirurgia torácica, a população às vezes tem uma de que deve procurar e por que deve procurar um cirurgião torácico. É verdade. André, o cirurgião torácico, a cirurgia torácica, ela é uma especialidade que muita gente desconhece, exatamente porque acham que é uma especialidade que é somente hospitalar, e não deixa de ser, mas não é vinculada ao trauma. Atuante juntamente com a pneumologia, e nós vou me consultar com o
você já passou por um médico, um clínico, e tem alguma alteração no seu pulmão, um nódulo, ou uma mancha, algo que você está achando estranho, eu acho que é uma boa indicação. Como a gente falou, acho que há 2 semanas, tô suando as mãos, as axilas, que é a hiperidrose, você tem que ir no cirurgião de tórax, né? Toda alteração no tórax, seja anatômica, o que for, nós somos a especialidade que avalia isso. Todos os órgãos que estão dentro do tórax, exceto o coração, que é o cardiologista, mas tudo que está afligindo você em relação ao tórax deve ser procurado diretamente o torácico, ou vai no pneumologista ou clínico, e aí ele nos encaminha. Muito bem. Eu conversei com o Dr. Rodolfo Tenório, ele é cirurgião torácico, derrame pleural. Espero que você que está vendo a gente pelas redes sociais aqui, facebook.com/Novo Nordeste FM, também nas ondas da 91,5. Dr. Rodolfo Tenório atende aqui no Centro Médico Chama, Centro Hospital Manuel André, telefone 3541. Dr. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui ao Saúde em Foco. Agora a gente vai participar aqui do excelente buffet feito por quem mais sabe fazer buffet em Arapiraca, que é o Fabinho. E olha só, você que está em casa aí, deve estar no seu carro, no seu trabalho, vem pra cá. Olha o cardápio de hoje aqui, Guga Vasconcelos, quero você aqui na próxima. Filé de salmão, filé de tilápia, peixada cação, camarão ao requeijão. Eu vou entrar abaixadinho hoje, você, meu filhinho. Frango recheado, lombo de prego, lombo de prego. E só a comedoria prepara para você. E por falar em sobremesas, claro, domingo. Tá aqui na comedoria. Você não pode vir para cá? 3522-3100. 3522-3100, porque todo dia